Ao longo de todo o mês de setembro, nós trouxemos aqui no BM alguns debates sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. E para encerrar, nessa última semana do mês, nós recebemos aqui no nosso estúdio o capelão Reis, Edilson Reis, que tem se dedicado a esse assunto como ninguém aqui em Mato Grosso do Sul. Você tem sido referência no Setembro Amarelo, né? Eu vi muitas entrevistas suas da campanha de combate ao suicídio. E eu queria que você, a gente estava até falando, não é um balanço, mas uma avaliação desse mês, e você está fazendo uma avaliação positiva. É positiva, Veriusca, bom dia a todos, pelo fato que o Setembro Amarelo ele conseguiu agora se penetrar não somente no meio do universo da saúde, mas principalmente nas grandes empresas, não só aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas no Brasil. As universidades, as escolas e principalmente a mídia do Brasil entendeu que este mês é um mês que a gente precisa trabalhar essa questão da saúde mental e principalmente a prevenção ao suicídio. Então, gente, os meios de comunicação sempre tiveram muito, não é medo, mas receio seria a palavra correta, de falar sobre suicídio, porque há uma recomendação de psiquiatras norte-americanos de que quanto mais você fala sobre o assunto, mais você pode provocar casos de suicídio. Só que não é o que a gente viu. Tem formas de você abordar o assunto, como a gente tem abordado, inclusive aqui na nossa entrevista, que vai ser exatamente o contrário, você vai prevenir o suicídio. Vamos prevenir porque esse era um mito chamado efeito Vetter. Eles tinham esse conceito de achar que quando se falava poderia criar efeito imitativo. Isso é uma mentira. Mato Grosso do Sul sempre se destaca no cenário nacional porque a imprensa sempre trabalhou isso. Só para você ter uma ideia, Veriusca ouvintes, eu venho falando de prevenção ao suicídio desde 1989. Eu me lembro. Quando o então Picarelli, né, na Rádio Cultura, ele tinha um programa, né? Ele sempre trabalhava isso em 1989. Né? O Picarelli sempre me dava o microfone, depois veio o Escaramuça, então nós sempre trabalhamos. E nós destacamos, aí eu venho louvar a imprensa de Mato Grosso do Sul, porque foi uma das primeiras do Brasil que trabalhou isso com intensidade e mais, não é só no mês de setembro. A imprensa de Mato Grosso do Sul trabalha isso intensamente no ano inteiro, essa fórmula de prevenir o suicídio de uma forma séria, coerente, principalmente buscar tratamento e aonde ir atrás de ajuda. Até porque a gente tem um índice muito alto de suicídios entre os indígenas, né? E aí eu queria partir para essa questão do como identificar uma pessoa que pode estar correndo o risco de se matar. Primeiro, nós temos uma doença de base que é a depressão. A depressão é uma doença incapacitante que causa principalmente o desânimo, associado ao desânimo. E a depressão ela é uma doença de comorbidade de outras patologias. Porém, nós temos que entender que a mudança de comportamento é um sinal de alerta. Mudou o comportamento é um sinal de alerta. Que tipo de comportamento? O que a pessoa tinha prazer em fazer antes, em falar, hoje ele se isolou, não faz. Então, é um sinal de alerta. Segundo, o que ele está falando na sua oralidade e o que ele está postando em redes sociais. É outro fator determinante. Segundo e fundamental, o que aconteceu com ele, principalmente crianças e adolescentes na escola com bullying, né? A questão da vergonha e uma doença que é silenciosa, que infelizmente é a depressão, que o Brasil é uma das populações com maior índice de depressão do mundo. E por que somos a população com o maior índice de suicídio do mundo? Algo aqui no Brasil explica isso? Ele tem alguns fatores, principalmente a questão do desânimo e falta de perspectiva quanto ao futuro, questão social, questão política. E principalmente outro fator, nós estamos diagnosticando mais do que antes. Tá? Ah, sim. Esse é o fator interessante e hoje também os homens estão buscando ajuda. No meu consultório como psicólogo eu tenho atendido muitos homens que antes não vinham falar da sua angústia, da sua dor, hoje vão. Então esses fatores eles vão aumentando e principalmente pós-pandemia aumentou muito o que a gente chama de descrença do futuro, ou seja, uma questão muito interessante. As pessoas estão num quadro de desesperança. Qual é? Eles não veem expectativa quanto ao seu futuro. Como buscar ajuda? E onde buscar ajuda, Reis?
Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência que uma dor não compartilhada dói mais. Eu preciso falar da minha dor e buscar ajuda. Aí nós temos as unidades básicas de saúde, tanto na capital como no interior, elas estão aptas para dar a primeira intervenção. Mas o básico é ir e falar. Já na triagem, ali o enfermeiro na triagem já percebe a sua fala, ele já vai fazer o encaminhamento e com o médico generalista você já vai sair muitas vezes já com uma orientação e medicada. Aí vem um tabu. Nós brasileiros temos uma grande dificuldade de aceitarmos o tratamento medicamentoso. Só para você ter uma ideia, de 10 pessoas que cometem suicídio, 7 interrompem o tratamento com psicólogo e com psiquiatra. Então, buscar ajuda nas unidades básicas de saúde, quem tem plano de saúde nos hospitais, e uma recomendação muito séria. 2 profissionais que podem fazer esse tipo de intervenção direta, psicólogo e médico, de preferência o psiquiatra. São 2 profissionais aliados à enfermagem, ao serviço social, mas esses 2 profissionais essenciais, o psicólogo e o médico, de preferência o psiquiatra, eles estão habilitados a fazer a intervenção psíquica nesse sujeito em sofrimento, principalmente, Verusca, crianças e adolescentes. Você tocou no assunto, uma questão muito delicada, que é a questão dos medicamentos. Muita gente abandona mesmo o tratamento quando está surtindo o efeito por uma questão de preconceito mesmo. Nossa, eu tomo remédio. Gente, se contar para vocês quantas pessoas e quais pessoas, inclusive muitos famosos, que tomam remédio, vocês vão ficar impressionados. É preciso que a gente desperte nessas pessoas a conscientização de que naquele momento ela precisa daquilo. Talvez no futuro ela não precise mais, né? Sim, é necessário. Alguns casos é por tempo limitado, mas alguns são tempo ilimitados. Tá? Alguns tipos de transtornos, eles não têm cura, mas têm tratamento e você tem uma vida normal. E principalmente enfocar crianças e adolescentes. Leve a sério a mudança de comportamento no grau de irritabilidade e agressividade de uma criança ou adolescente. Pergunte o que está acontecendo de uma forma fraterna, humana e com muito amor. Sempre com muito amor e de uma forma muito humana. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Você é uma referência quando se trata desse assunto. Você tem um trabalho muito bacana na Universidade Federal, né? E eu quero agradecer muito que você está sempre disposto a falar sobre isso. Nós estamos disponíveis e lembre-se, busque ajuda. Busque, não fique sozinho com a sua dor e sua angústia. Fale, procure alguém, um padre, um pastor, um líder espírita, seu pai, sua mãe, mas nunca fique sozinho com a sua dor e sua angústia. Para contatar você, tem algum telefone, tem alguma rede social em que as pessoas que estão passando por algum problema e estão ouvindo a gente ou conhecem alguém que está passando para poder te entrar em contato? Instagram, Edilson dos Reis, tudo junto, Edilson dos Reis, Instagram. Ok. Muito obrigada, viu, Reis? Estamos à Obrigada, disposição. bom dia.